E aí pessoal, beleza? Aqui que tá falando é o Juca. E se você não conhece esse canal, sabe que é um canal 100% real, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de edição. Então eu não edito meus vídeos, cara. Se aparecer um cachorro latindo no fundo, se o mundo acabar, se o gato miar, não vou editar o áudio, tá? Então vamos pra cima. E galera, como vocês sabem, eu tava em uma saga de zerar todos os Resident Evils e eu zerei. Só falta o 9, só não zerei porque eu quero comprar um SSD, porque os loadings deles são absurdos. Mas estou na saga de zerar todos os Devil May Cry, inclusive o DMC. E não zerarei os paralelos, como os de celular, porque não são canônicos, beleza? E como vocês sabem, joguei o primeiro, gostei bastante. Como eu falei, o jogo ele não envelheceu como um vinho, mas ele envelheceu justamente, né? Não é tipo um God of War 1 que envelheceu como vinho, que ele é muito bom até hoje, mas o God of War 1 ele envelheceu com mecânicas datadas, mas ele ainda é um jogo muito legal, muito divertido e muito bom. Agora vamos falar do 2, cara. Gente, o 2, eu não vi a hora de zerar o jogo pra falar mal dele no vídeo, cara. Porque, mano, que joguinho. Juca, você entrou no jogo sabendo que ele era ruim? Sim. Juca, você já viu as análises falando que o jogo é ruim? Sim. Juca, você viu que você pode jogar todos os jogos sem zerar o 2? Sim. E por que você jogou o 2, Juca? Porque eu quero ter toda a experiência de zerar todos os jogos. Bom, inicialmente falando, eu não vou falar tipo assim, o jogo é muito horrível. Acho que todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe que ele é o pior, todo mundo já sabe que ele é o mais fraco, todo mundo já sabe que ele é ruim. E cara, é inegável, ele é ruim, ele é pior do que o primeiro jogo. Eu acho que é muito difícil alguém chegar e falar assim, pô, o Devil May Cry 2 é o meu favorito. Ou pô, o Devil May Cry 2 eu gosto dele, é um jogo legal. Eu acho que se uma pessoa nunca jogou Devil May Cry, jogar o 2 e ver os outros jogos, ela vai até ficar com um sentimento de, pô, gosto do DMC2, mas eu tenho que reconhecer que os outros são melhores, porque um cara olhar o 3 ou 1 e falar que é melhor do que o 2, cara, que o 2 é melhor, eu sinceramente eu nem sei o que eu faço com uma pessoa dessa, que o 2 ele é muito inferior. E o que eu fico impressionado não é o 2 ser ruim, é o downgrade que ele teve no primeiro jogo. Porque ele ficou pior em tudo, cara. Ele ficou pior em tudo em comparação ao primeiro. Vou repetir, tudo. Todas as mecânicas ficaram pior no segundo jogo. Eu tenho a impressão que esse jogo foi feito às pressas. Eu não dou um ano de desenvolvimento para esse jogo, cara. O roteiro é uma porcaria, o roteiro é inexistente. Não tem roteiro, o jogo não tem roteiro. O jogo só te joga nas fases. O jogo tem um level design péssimo comparado com o primeiro jogo. Cara, é incrível como ele teve um downgrade gráfico de um jogo pro outro. Eu tô falando do primeiro jogo. O primeiro jogo tem gráficos melhores do que o segundo. É um jogo de PS2, Juca. Gente, vocês não estão entendendo. O jogo não tem detalhe gráfico. É tudo imagem estática. Parece que os cenários eles foram construídos às pressas, pô. Parece que criaram um render, colocaram no cenário e fizeram um dungeon andar. Porque o jogo ele não tem nenhuma arquitetura legal. Nossa, ele perde muito pro primeiro jogo. O primeiro jogo ele tinha alguma coisa, ele tinha atmosfera, ele tinha cenários bem trabalhados, tinha cenários bem detalhados para a época. E o segundo jogo ele não tem nada disso, cara. O segundo jogo não tem cenário, é uma repetição, é algo ruim. Te jogam em ambientes extremamente grandes que não tem nada, cara. Que você só tem que andar, vai perder tempo, eu vou explorar. Você vai explorar o quê? Que não tem nada para explorar. Até as missões secretas desse jogo são ruins. E sobre a campanha dele, é uma campanha muito curta, gente. Muito curta. E agora eu vou pegar pesado. A campanha desse jogo ela é horrível. Ela é péssima. Eu acho que o horário me permite. Os roteiristas se embananaram com a história do jogo.
Vou falar mal sim, cara. A história do jogo ela é muito mal trabalhada, ela é muito mal desenvolvida. Curiosidade, a gente joga com 2 personagens no jogo inteiro. Não tô lembrando o nome da outra personagem, eu lembrava ontem, mas hoje eu não tô lembrando. E galera, eu fico impressionado de que tipo assim, ela é uma personagem completamente descartável, cara. Ela não apareceu em nenhum jogo além do 2. Ela teve uma história solo, que é muito repetida com a do próprio Dante do jogo. E mal desenvolvida pra caramba, mano. Muito mal desenvolvida. Muito mal desenvolvida. Eu sinceramente, eu entrei no jogo, eu vi a senhorazinha falando assim, pô, aconteceu isso e isso. E é um demônio meio chato, que não sei o que tá fazendo isso com a gente, criou uma grande corporação. Aí quando eles mostraram o demônio, o boss principal do jogo, eu pensei, nossa, pelo menos a história vai ser boa. Não tem história, cara. O jogo não tem história. O jogo ele só te joga nas fases. Ah, como é que o Dante foi para ali? Não te explica. Ah, porque tá acontecendo isso com o Dante? Não te explica. De onde é que o Dante conseguiu ir com a moto? Não explica. Até as cenas 3D pré-renderizadas, que são aqueles filmezinhos que a Capcom faz, são ruins, cara, são mal feitas, são podres. O jogo não tem história. Muita gente fala, vou acompanhar a história. O jogo não tem história. A história do jogo ela é monótona, sem roteiro, não tem direção. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe porque você está indo para o lugar, você está só indo para as frases, você está só seguindo o linear. Não tem história. É um jogo de história linear que não tem história. Os bosses apresentados no jogo são introduzidos em cutscenes, são mostrados lá, pô, parecia um boss aqui, não tem construção de nada. Os bosses no primeiro jogo eram construídos, tinham cenas, tinham objetivos, falavam porque não gostavam do Dante, não sei o que mais. Esse daqui eles só aparecem, é um vídeo, uma animação do boss aparecendo. Sem conversa, sem nada, o boss apareceu ali em uma animação e pronto, você tem que matar ele. Outra, eu consigo zerar todo o jogo só na arma, cara. Eles não balancearam o jogo. A arma ela é tão forte quanto a espada. E tem um negócio... eu vou sair do ponto da história, porque eu não tenho mais muito o que falar. Ela é ruim, ela é inexistente, ela é mal desenvolvida. Agora eu vou falar sobre a gameplay do jogo, que na minha opinião consegue ser o pior aspecto desse jogo. A gameplay do jogo é terrível. É a pior gameplay que eu já joguei em um jogo de hack and slash, cara. Porque eles tiveram a brilhante, genial e magnífica ideia de travar as miras nos personagens. Juca, e qual o problema? O Zelda de 64 fazia isso, jogos de hoje em dia fazia isso, até o próprio game atual faz isso, Juca. Por que você tá tão estressado por travar a mira? Cara, ela é automática. Tu não escolhe. A mira é automática, tu não tem controle de quem tu quer mirar pra travar os personagens. Essa gameplay que vocês estão vendo aí, essa mira que tá travada em personagem, ela não pode ser desativada, tá? E você não pode mudar. Se tá nesse personagem aí, vai ficar nesse personagem até você matar ele. Ou então se você perder ele de vista. Porque o personagem mais forte, o inimigo mais próximo de você que aparece na imagem, é o que ela vai focar a mira. Eu não sei porque eles pensaram isso, cara. E outra, a câmera às vezes, ela acompanha o inimigo. Então se você quiser ignorar o inimigo, ela volta. Ela meio que fica tipo em uma posição terrível. Só porque a mira tá travada ali. Mano, essa mira travada ela é péssima. Ela me prejudicou principalmente em batalhas de boss que tinha múltiplos inimigos. Porque eu queria focar só no boss, mas eu tinha que focar nos outros inimigos. Sobre a questão de dificuldade, ele é um jogo fácil, tá? Ele perdeu toda a dificuldade do primeiro. É um jogo extremamente simples, como eu falei, você pode jogar facilmente só na pistola. A pistola ela é muito fácil. Colocaram um sistema de vida horrível, que não serve pra nada. Não sei por que colocaram isso, tiraram no terceiro game, porque ele não funciona, né? É um sistema meio que ruim. Sobre os personagens, os inimigos no caso, todos péssimos, todos muito ruins, todos mal desenvolvidos, nenhum apresenta uma ameaça. Inclusive os inimigos meio que mais comuns do jogo, eles me lembram até personagens de Resident Evil
Revelations e também de Resident Evil 1. Então talvez tenha um request, não sei, um aproveitamento de personagem. Só sei que é muito mal, cara, muito ruim, muito ruim. As boss fights desse jogo são assim, eu não tenho nem palavras para descrever o quão broxantes elas são. Ah, Juca, broxante como assim? Broxante chatas mesmo, elas são chatas. São boss fights que não te desafiam, que tu só fica apertando o inimigo. O inimigo praticamente não tem movimento, fica estático, mexendo bem pouquinho. E quando ele te dá um dano, ele te dá um dano bem razoável. Vale destacar que eu joguei na dificuldade normal, tá? Assim como o primeiro jogo, esse daqui você não seleciona a dificuldade. E cara, porra, mano, é muito complicado. Não sei se o pessoal reclamou tanto da dificuldade do primeiro, que o pessoal simplesmente resolveu colocar o jogo mais fácil. Só que ficou fácil pra caramba. Os boss são broxantes pra... Nossa, os boss são muito broxantes, que às vezes eu tinha dificuldade de entender quem era boss e quem era sub-boss. Porque às vezes aparecem sub-boss lá que são muito fáceis de matar, e às vezes aparecem boss que também são bem chatos de matar. Chatos de ser chato mesmo, é tedioso. E aconteceu 2 problemas comigo no jogo, na verdade foram 3. O primeiro problema que aconteceu foi do helicóptero. Eu acho que não sei se é um problema dizer isso, mas eu joguei a fase do helicóptero, que é meio que a pior fase do mundo dos games. Eu acho que se tivesse 10 piores momentos do mundo dos games, essa fase do helicóptero definitivamente vai estar, porque é uma batalha longa, tipo assim, muito longa, que a gente tem que enfrentar um helicóptero infectado. Não tinham palavras para descrever o quão ruim é essa ideia, né? Então, silêncio, gato. Silêncio. Então, é uma batalha extremamente chata, tediosa e longa. Foram 22 minutos enfrentando um helicóptero. Que chatice da porra. Que coisa estúpida ter feito isso. Outra que aconteceu foi eu estar lutando com a aranha do primeiro jogo e bugar. Me jogou pra dentro da parede. Mano, eu repeti essa fase da aranha 3 vezes. E é uma das fases mais longas do jogo. Se eu não me engano, tem 21 minutos. E eu repeti ela simplesmente 3 vezes, cara. Porque uma, eu não salvei. A outra, eu buguei na parede. E a terceira era para conseguir zerar de novo. Então foi complicado demais para mim ter que fazer essa fase de novo, sabe? Enfim, tem a parte da Lúcia, eu acho que o nome dela é Lúcia, eu não sei, que eu definitivamente não vou jogar. Eu vi o final dela, o final alternativo dela, não me interessei. Ah, outra coisa que eu esqueci, cara. O boss principal do jogo, o vilão introduzido no começo, na primeira missão, todas as batalhas que a gente tem com ele, se eu não me engano a gente tem 2 batalhas com ele, todas são uma merda, desculpa o termo, mas são horríveis, terríveis, tenebrosas. O cara é muito fraco. Ele é um vilão sem... Pô, ele não tem desenvolvimento. E quando ele aparece é tipo assim, eu sou o vilão e eu vou querer dominar o mundo dos demônios. E você mata ele de uma maneira extremamente simples e extremamente fácil. E é isso. É basicamente esse o vilão do jogo. Eu não tenho muito o que falar além de reclamar o tempo inteiro. Falando de coisa boa do jogo. Você conseguiu encontrar coisa boa? Sim, consegui encontrar coisa boa. Uma dessas coisas boas é o Dante. O Dante, como sempre, salvando muito a bosta do jogo. Porque o Dante, com aquele carisma dele, mesmo nesse jogo tenebroso, o Dante ainda conseguiu entregar carisma. Ainda conseguiu se salvar como personagem. Conseguiu ser um personagem extremamente foda. Então, em algumas imagens, botam ele como um emo gótico, né? Eu acho que eles flertam com isso, mas o Dante ele ainda é muito carismático e muito legal. E eu gosto muito do Dante nesse jogo aqui. Ele foi muito bom como personagem. E por fim, as músicas, que eu achei as músicas muito legais, as músicas desse jogo, muito melhores que a do primeiro. Eles colocaram um rockzinho, colocaram uma metaleira diferente do primeiro jogo, que tinha um tom mais sombrio. Às vezes as músicas elas eram um pouco fraquinhas demais, às vezes eram um pouco assustadoras demais por resquícios do Resident Evil 4, mas a do segundo game, elas são tão boas e são tão interessantes que foram até pro terceiro game e ficaram até hoje na série, né? Então acho que foi uma das pouquíssimas e únicas coisas que ficaram de boas nesse jogo.
beleza? Então é isso, gente. 15 minutos reclamando de DMC e vejo vocês no próximo vídeo.